Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste. E hoje recebemos alunos, né, do Colégio Coração de Jesus, aqui de Nova Esperança. Desde já peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link, deixe seu like. E recebemos a visita dos alunos, né, são 16 alunos. Estou aqui com o professor Fernando Razente. Hoje é um dia diferente aqui no Jornal Noroeste, através do Norocast. Aí nós recebemos uma visita e hoje nós vamos ser entrevistados. Eles que hoje são parceiros nossos no jornal através da coluna Sagrado Acadêmico. Foi uma ideia aí que surgiu, o professor Fernando está aqui e gostaria que explicasse como surgiu essa ideia. Eles que são alunos aí do primeiro ano, já escreveram também para o jornal abriu espaço. Explica para nós, professor, como que surgiu essa ideia. Então, a ideia do sagrado acadêmico, ela surge a partir da percepção de um problema, que é o seguinte: nós começamos a perceber, enquanto professores no colégio, que havia uma distância muito grande entre o que os alunos aprendiam em sala de aula e aquilo que eles viviam na prática, no dia a dia, no cotidiano da vida deles. Então, isso gerava uma certa compreensão de que o conhecimento era irrelevante para os problemas diários e cotidianos. Então, a perspectiva do colégio, a perspectiva dos professores foi tentar encontrar uma alternativa e fazer com que esse conhecimento aprendido em sala de aula, conhecimento científico, sistemático, fosse aplicado de alguma maneira aos problemas sociais para que eles vissem a relevância exatamente do conhecimento. E a alternativa que nós percebemos ser possível foi exatamente a colaboração juntamente com o Jornal Noroeste para que eles pudessem materializar esse conhecimento através de artigos de opinião, trazendo também o protagonismo pessoal deles, né? Por isso a gente escolheu essa modalidade de artigo de opinião e não matéria, e dessa forma eles puderam então colocar na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula, aplicando a problemas que a gente observa na sociedade. Então, por exemplo, nós temos a Emily aqui, que falou a respeito da relação entre filosofia, que é uma disciplina altamente abstrata, né, com o pensamento científico. Então, como aquilo que os biólogos, os químicos, os físicos e matemáticos estão fazendo lá na universidade, muitas vezes em laboratórios, está relacionado com o que eles aprenderam em filosofia, no ramo da epistemologia, no ramo da teoria das ideias. Do outro lado aqui nós temos Lucas, que escreveu também a respeito da importância da família como uma instituição social básica da sociedade. Então, como a gente consegue compreender na prática que a família não é um acidente biológico. A família, na verdade, segundo a sociologia, ela é uma unidade fundamental para o desenvolvimento de outras instituições. Então, o Estado organizado é o resultado dessa unidade explorada, os trabalhos, as instituições, tudo isso é o resultado dessa unidade que vai crescendo e vai criando as sociedades. Então, eles puderam perceber a partir dos textos, né? A gente vai daqui a pouco entrevistar outros alunos, ver outros alunos aqui participando, que aquele conhecimento em sala tem aplicação prática, seja para compreensão da sociedade, como ela funciona, seja também para propor soluções de problemas. Então, essa era a ideia e a gente agradece muito ao Jornal Noroeste por ter aberto esse espaço, né, na pessoa do Alex, do Zé, que eu carinhosamente chamo como Zé, né? Sim. E isso tem incentivado muito os alunos a pesquisarem, a estudarem. Então a gente vê os alunos cada vez mais envolvidos com a escrita. Antes a gente tinha uma dificuldade de ver alunos dentro da biblioteca da escola. Hoje eles estão lá pegando livros emprestados para poder fundamentar a pesquisa deles, porque eles sabem da responsabilidade que é publicar um artigo no jornal. A seriedade do trabalho que é feito aqui é transmitida para eles e eles assumem essa responsabilidade, esse peso, esse fardo e produzem textos de relevância. Muito bem. E o quanto que vocês percebem, principalmente o professor Fernando, que esse tipo de escrita, da busca por embasamento epistemológico, como que isso tem forjado nos alunos, trabalhado na questão do senso crítico dos alunos? É perceptível isso Sim. em sala de aula?
e até mesmo na vida social de cada um? Isso, com certeza. A gente trabalha, inclusive, em filosofia, a questão do senso comum, né? A gente entende que o senso comum, ele é primordialmente um elemento da nossa cognição natural, então todo mundo tem preconcepções, Parte do sempre. senso comum para algo mais Exatamente. Só que concreto. a gente precisa aprofundar, sair do senso comum e ir para o conhecimento científico. Isso não é possível fazendo simplesmente por meio de opinião. É necessário aprofundar por meio de bibliografias, embasamento. Então, eles estão percebendo que para ir além do conhecimento básico, que a gente chama de senso comum, e fundamentar um conhecimento preciso, onde a sociedade vai poder se sentir segura em ler e às vezes comprar essa ideia, é exatamente sustentar uma bibliografia fundamentada, numa pesquisa aprofundada. Então, nós estamos percebendo nos alunos essa preocupação de buscar conhecimento seguro, aprofundado, metódico, para que possam transmitir esse conhecimento para a sociedade e assim poderem ter certa relevância, né? Opinião a gente sabe, é algo que eu costumo dizer para eles, todo mundo tem liberdade de emitir, mas Sim, nem todos assumem a responsabilidade pelas consequências. sim. Então, se você tem um embasamento, um aprofundamento daquilo que está sendo dito, você, acredito, tem mais coragem para assumir essas responsabilidades. Muito bem. Agora queremos ouvir os É, alunos. a Emily e o Lucas, né? Pode fazer perguntas já? Pode, fica à vontade. Eu queria muito saber como foi o processo de escolher esse trabalho de escrever, de transmitir as informações. Bom, eu venho, eu respondo, você responde. Pergunta difícil é com o Zé. Eu entrei muito novo aqui no jornal. Com 11 anos eu comecei a fazer a entrega de jornal. Com 13 anos, aí eu já trabalhava meio período, estudava meio período, trabalhava meio período. Isso porque o Alex sempre foi amigo nosso e o Oswaldo, que é o outro sócio nosso, ele é meu primo. E aí surgiu esse convite. Aí, com o passar do tempo, eu praticamente fui crescendo dentro do jornal, né? E quando eu sou formado em direito, e o direito tem muito a ver, tanto com a escrita quanto com a leitura, e nós aqui nos complementamos no jornal, cada um tem suas formações, e a escolha foi devido a isso, né? Ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido e que o jornal você se fortalece aí através da leitura. E por isso, então, que decidi trilhar esse caminho. Eu queria saber como funciona a pesquisa que vocês fazem na hora de confirmar se as informações são verdadeiras ou quando vocês recebem ela de alguma outra pessoa. Normalmente, quando a gente recebe a informação por meio de fontes confiáveis, então ali a gente já sabe que a informação é verídica. Por exemplo, antes de vocês chegarem, eu estava elaborando duas pautas regionais. Uma a respeito de uma situação policial no município de Atalaia, que era uma pessoa que estava lá empinando a moto, e teve um rapaz de 18 anos, aí ele teve a moto apreendida e ele acabou indo parar na delegacia. E a outra, uma situação também em Paranacite. Enfim, esse tipo de pauta foram enviadas as informações através da comunicação social da Polícia Militar. Então, é uma informação que ela praticamente não necessita de checagem porque a fonte é confiável. Mas, por exemplo, alguém liga aqui no jornal fazendo uma denúncia de crime ambiental, dizendo que foi o seu vizinho que atirou fogo no mato que estava ali. Aí eu não posso simplesmente, com base num depoimento ali de unilateral, embasar as minhas convicções. É necessário também ouvir a outra parte e para a gente poder apurar realmente a veracidade dos fatos. Porque pode ser que o vizinho não se dá bem com o outro, criminosamente ele vai lá e ateia o fogo para poder acusar a outra pessoa. Então, pegando uma parte do direito aqui, que diz que todo mundo tem o direito à ampla defesa e o contraditório. O que que significa? Você tem que ouvir a outra parte. O princípio básico do bom jornalismo é ouvir todas as partes envolvidas, né? Então, se alguém se identifica vítima, é obviamente que existe alguém que foi o autor desencadeador dessa condição. Então, a gente sempre tem o cuidado e às vezes a gente evita expor nomes, né? A gente coloca
o fato em si, até porque quando você traz uma reflexão sobre a temática, quando você vê, eu vou pegar o exemplo aqui, alguém vai lá, ateia fogo num terreno baldio, né? Isso gera indignação, é um crime ambiental e às vezes as coisas são muito instantâneas, ainda não dá tempo de. Porque a dinâmica da notícia é muito rápida. Então, eu preciso noticiar o fato, até porque as outras autoridades também acompanham aquilo que é colocado no jornal e para também poder tomar suas decisões. Então, aí depois, quando se averigua, alguém acaba respondendo por aquilo, com embasamento melhor elaborado, a gente vai lá e noticia o fato, até mesmo aí, talvez expondo quem foi aquele que causou o dano. Sempre, só lembrando, sempre no Brasil, assim, você precisa checar a informação. Estou falando uma informação a nível nacional, né? Hoje tem até as agências aí de checagem, né? Mas o ideal é você consultar como está sendo veiculada aquela informação nos principais veículos de comunicação do país. E aí você vai ver se realmente aquela é uma informação verdadeira ou não, porque já houve uma checagem antes, todo mundo está replicando ali, é porque tem realmente fundamento, não é algo que foi criado. Porque geralmente as pessoas soltam, né, aquelas fake news e se você for pesquisar, você já começa ali pelo erro, né, no texto, erro ortográfico, tudo. E se você vai pesquisar, ninguém está falando sobre aquele assunto, então já duvide, né? Eu me lembrei agora de um fato, acho que foi no início do ano, no final do ano passado, um motorista de um ônibus foi agredido aqui em Nova Esperança por alguns alunos, né? Isso aí foi uma imagem que viralizou. Derrubaram ele no chão, deram capacetadas nele. E logo, de posse das informações, eu fiz uma matéria falando que se tratava de um motorista de ônibus da Prefeitura de Nova Esperança, havia sido agredido, muito bem fundamentado. Só que, paralelamente a isso, começaram boatos na internet, nas redes sociais, dizendo que se tratava de alunos que agrediram o professor, se não me engano, porque teriam tirado nota baixa, né? Professor Fernando, não foi isso que aconteceu. Até porque os seus alunos tiram nota alta, parto desse princípio. E daí, começou isso daí ganhar corpo dizendo que essa informação. Foi uma fake news que foi correndo. Então, eu me lembro até, foi marcante, aquele boatos.org, Isso. ele consultou uma matéria que o jornal Noroeste publicou a respeito do fato, dizendo que aqueles comentários que falavam que o professor havia dado nota baixa para os alunos, por isso que os alunos tinham batido nele, eram apenas um boato. Que a fonte correta da informação era o Jornal Noroeste. Isso muito enobreceu ainda mais o nosso trabalho. É porque, inclusive na Europa, teve gente da França que entrou em contato, de Portugal, dizendo isso daí, que foi um professor que deu nota baixa e não tinha nada a ver. E foi legal porque é o jornal que foi utilizado como fonte ali da informação segura. E o site aí, boatos.org realmente mencionou a fonte do jornal. Então, dando sequência aqui à visita dos alunos do Coração de Jesus, está aqui a Valentina, Maria Júlia e o Matheus, conhecendo, né, a dinâmica de trabalho nossa aqui do Jornal do Noroeste, do Norocast também. Então, hoje nós vamos ser os entrevistados por vocês. Então, a palavra está com a Valentina, com a Maria Júlia e depois o Matheus também. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Eu vi que vocês estão em três aqui, mas o que, tipo, você especificamente faz, o que o Zé especificamente faz, o que o Caio especificamente faz aqui no jornal? Então, eu sou da parte editorial do jornal, a produção de conteúdos, também o conteúdo que vai para o site, conteúdo que vai para o jornal impresso. Então, todo esse material ele é abastecido informando as pessoas da comunidade de Nova Esperança, também de toda a região. E também do Brasil e do mundo, né? Porque como muita coisa vai para a internet, nós temos acessos dos Estados Unidos, até da Finlândia, tem pessoas que acessam o conteúdo produzido pelo Jornal Noroeste, Suécia, países da Europa, países aqui da América Latina. Então, assim, basicamente essa a nossa função, como também as relações comerciais que são estabelecidas, né? Então, basicamente isso. E eu cuido mais da parte documental do jornal.
do atendimento aí, da questão da parte fiscal, as notas, as prefeituras, licitações. Eu acabo cuidando mais dessa parte, Órgãos públicos em órgãos geral, né? públicos em geral. O Caio, que quem tá aí não tá vendo, ele tá atrás Aqui, das Caio. câmeras, né? Vem aqui. Tá por É, trás, O pessoal bastidores. conheceu o Caio aqui, ó. O fala Caio é dos dos bastidores. bastidores. Esse é Nós o vamos deixar Caio. o Caio falar. Caio Ele aqui, Calma, ó. o que que você faz, Caio? Fala aqui, senta aqui. E aí, Caio? E aí, Caio? Aqui. Bem descontraído. É demais. Bom, eu cuido como posso falar assim, toda a programação gráfica que o jornal tem. Tudo que o jornal, ele, como posso falar assim, expõe, como ele se expressa, basicamente sou eu que dou a forma. Sou eu que faço com que as pessoas possam olhar e pensar, poxa, isso aqui me atrai, aquilo ali chamou a atenção. Então, eu que basicamente tento fazer com que o conteúdo fique o mais, como posso falar, atrativo para quando alguém for ler, também ficando com algum tipo de proporção específica para que também fique legível. Porque tem algumas situações que não ficam muito bem assim visível. Mas eu basicamente que cuido da questão mais técnica, assim, digamos. Uhum. A diagramação do jornal, que é a montagem gráfica dos conteúdos. Quando vocês veem o jornal pronto, a harmonização das fotos e textos é o que o Caio faz. Também ele faz também as postagens no site, quando a gente produz um conteúdo. Como recebe conteúdo de outras agências, também é ele que coloca no site. Os anúncios publicitários, boa parte também o Caio que faz a montagem, e também o Neurocast, o Caio que faz a edição, coloca a legenda. Então é basicamente isso aí. Beleza? Esquecemos também da Noroeste Revista, né? Que você tá Ah, viajando. Noroeste Revista que também vai sair agora em dezembro. Como funciona mais aprofundadamente esse processo de design? Eu sempre achei isso um pouco interessante. Como que é esse processo para organizar as coisas? Como que você trabalha desse jeito? Ah, sim. Tem muitas coisas que, assim como em qualquer outra área, acredito eu, tem umas métricas, né, como posso falar, alguns macetes que você sempre tem, porque é como se fosse um tipo de fórmula que dá certo. É claro que não existe a fórmula perfeita, somente algumas coisas que você pensa, pô, isso aqui é legal de fazer, vou fazer isso aqui. Só que o que eu tento levar para mim como inspiração, tanto em relação às cores ou simplesmente a organização delas, sempre tento bem olhar o que eu gostaria de ver ou o que eu não esperaria ver. Então eu sempre Uhum. gosto de brincar um pouco com aquilo, tanto que é fácil e funcional, mas também tentando dar um pouquinho do toque da criatividade para chamar a atenção das pessoas. Entendi, Isso é bem entendi. interessante. Bom, Volta o Zé? Então, Eu tenho uma... e- Da última vez que eu vim aqui, não tinha o podcast. O que que fez vocês terem essa ideia? o que fez a gente ter a ideia foi a vontade, o desejo de comunicar ainda melhor para com os nossos ouvintes, os nossos leitores. Então, é mais um canal de informação a serviço da população de Nova Esperança, e também de toda a região, né? Então, Mas vocês têm um canal no YouTube ou nós sai temos na... um canal no YouTube, o Jornal Noroeste, né? Se pesquisar. Desde já peço para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e Comenta. compartilhar e comentar também. Então, basicamente foi isso daí. Agora nós damos continuidade aí ao nosso bate-papo com os alunos, trazidos pelo professor Fernando aqui através da coluna Sagrado Acadêmico, e eles que têm sido nossos colaboradores do Jornal Noroeste através da publicação de artigos. E temos a honra de receber a Ana Luísa, a Isadora, o professor Fernando aí mediando a discussão aqui, o nosso debate, o nosso bate-papo. E aí a palavra é com vocês, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber como que vocês lidam com as fake news. Olha, é uma dificuldade porque quando a gente vê pessoas que. Existem pessoas que são mal intencionadas, que acabam compartilhando conteúdo sem checar, porque esse conteúdo ele se acomoda à sua maneira de pensar. Então, se é algo que me favorece na minha questão ideológica, ou eu penso que é assim, ela acaba incorporando aquilo como se fosse uma verdade na sua vida.
Esse é o mau caráter que ele não faz aquilo pensando em trazer algo esclarecedor, mas ele faz aquilo fundamentado naquilo que ele acredita que deveria ser, mesmo que não seja, e obviamente que não é, porque já se trata de uma fake news. Então também existem aquelas pessoas que, de forma inocente, por não lerem, por não se informarem melhor, elas acabam recebendo conteúdo e compartilhando. Então, para nós que trabalhamos aqui no jornal, assim, mexe bastante porque tem uma frase, o professor Fernando da história, do Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda nazista do Adolf Hitler. Ele dizia que uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. E com as fake news não é diferente. Fake news começa a correr e as pessoas acabam trazendo aquilo como se fosse uma verdade e vai voltando naquela questão que a gente comentou que é do senso comum. Nós lidamos com a checagem dos fatos. Então, chega uma informação, nós já percebemos que ela não é verdadeira, então essa informação ou desinformação ela já para por aqui e às vezes, por vezes, se faz necessário que a gente desmistifique aquele fato, trazendo realmente a verdade como ela é. Então, bem rapidamente, seria isso. Eu gostaria de saber qual tema que é mais difícil para vocês fazerem as matérias aqui no jornal. Qual o tema mais difícil? Uhum. Eu vejo assim, o tema mais difícil é que envolve violência, porque é muito triste você pensar que todos nós somos dotados de inteligência, nós temos essa diferença como humanos dos outros animais, porque nós temos o discernimento, nós temos a inteligência, e volta e meia o jornal tem que trazer nas páginas aí, tanto no impresso quanto no site, assuntos ligados à violência doméstica e familiar. Esses assuntos, na minha percepção, é um dos mais difíceis de serem abordados. Por quê? Porque o jornal ele serve para levar informação às pessoas. Essa é uma informação que não é legal de ser levada, mas o jornal está aí como instrumento de informação. E essa informação tem que ser levada adiante, para que as pessoas se conscientizem também e entenda que tem que ter um basta nessa questão da violência. Então eu vejo a violência um dos temas mais difíceis de serem abordados, porque o jornal está aí para levar informação igual o que vocês produzem, que é conteúdo relevante, de qualidade, que é conteúdo positivo. Agora, quando você traz uma pauta relacionada à violência, eu vejo que é um dos temas mais difíceis aí, complexos de serem abordados. Eu tenho uma experiência, né? Então, quando você vivencia algo, você passa a compreender um pouco mais a dor das pessoas. E isso acaba gerando empatia. E uma das coisas mais tristes que eu tive de noticiar foi o falecimento trágico de um primo, né? Faleceu ano passado, vítima de acidente de carro. Então, existiu o lado profissional de contar o fato, mas também existe o lado humano, porque é um familiar. Se bem que quando nós geramos os conteúdos, o lado humano nunca sai de nós, porque a gente se coloca também na posição da família que perde um ente querido. Então, as tragédias são sempre algo muito triste de dar as notícias, né? Então, a gente tem muito cuidado, muito zelo para as pessoas que vão receber a informação, mas também para o familiar que já sofre com a dor de alguém muito querido que partiu e o jornal ele tem que ter essa responsabilidade social acima de tudo e um senso de humanidade que extrapola qualquer busca por likes ou apenas por audiência. Porque isso daí já seria sensacionalismo, É, você querer expor o fato ali da maneira até vexatória, simplesmente para conseguir engajamento ou audiência. E esse daí não é o papel. Queria aproveitar para fazer uma opa, pergunta. Aproveitar que nós estamos encerrando, né? Vocês receberam a proposta desse projeto do Sagrado Acadêmico, né? E eu queria saber como é que foi, a princípio, receber essa proposta, porque a gente está acostumado, né, a ver os adultos mais interessados pelas notícias, pelas informações, e de repente vocês têm um projeto com jovens querendo escrever para um jornal,
de muita relevância, com muito repertório, muita credibilidade. E como é que foi essa questão de pensar, poxa, agora nós vamos ter que administrar textos de jovens chegando aqui e ter a expectativa de que esses textos serão lidos, serão divulgados, né? Eu queria saber como foi do lado de cá, em relação à recepção do projeto que nós elaboramos lá no colégio. Eu sempre gostei muito dos jovens, porque as pessoas têm aquela frase que diz assim, né, que o futuro está com os jovens, mas na verdade vocês, os jovens, são o presente, é o agora, é o que estão vivendo, tem vida, tem coragem, tem força, disposição. E se olhar até na Bíblia, vários jovens ali são chamados e fizeram a diferença na humanidade. Quando o jornal recebeu essa proposta de criar aí a coluna ali Sagrado Acadêmico, Contexto de Jovens, a alegria foi imensa, porque demonstra o interesse de vocês, uma geração que vem aí com opinião, expressando ali através do jornal, da liberdade de expressão que o jornal concede, trazendo para nós esses textos, essas pautas. Então, para o jornal foi com grande satisfação receber a proposta de vocês e tendo em vista o interesse manifestado em estar publicando nas páginas impressas do Noroeste, estar replicando no site os textos de vocês. Então, assim, para nós foi um momento de muita alegria, esse interesse, essa manifestação do interesse de vocês. Bom, primeiro que eu tenho um carinho muito especial pelo colégio, né? Eu estudei lá no colégio de 84 a 88. Me lembro que na época a diretora era a irmã Marinês do Sete, também tinha a irmã Clarice, a irmã Fulgência, a irmã Anastácia. Então eu tenho um carinho muito especial pelo colégio. O colégio contribuiu muito na minha formação. O colégio é parte da história de Nova Esperança. A história do colégio se confunde com a história da emancipação política de Nova Esperança, que foi datada de 1952. Então, quando o Zé me passou a ideia do projeto, isso aí me deixou muito feliz, porque a gente vê que tem jovens que querem buscar o conhecimento, expressar as suas opiniões com embasamento teórico, metodológico, buscando na epistemologia a construção das suas ideias. E isso aí foi muito gratificante ver a iniciativa e professor Fernando Rezende, desde já parabenizo, porque a gente precisa de professores inspiradores, né? Tem alguns livros que são clássicos, né? E alguns filmes, né? Clube do Imperador, o Sociedade dos Poetas Mortos, Ao Mestre com Carinho, que contam a história de professores que realmente inspiram outros. Então, recebi de muito bom grado e estou muito feliz e que esse projeto, né, tenha longevidade e os outros alunos que vierem, aqueles que estão construindo a história do colégio como vocês, aqueles que também constroem a história do jornal, vocês são parte integrantes também do Jornal Noroeste na construção de uma sociedade mais livre, independente e, acima de tudo, crítica e consciente. Nós agradecemos imensamente a presença de vocês, esse interesse de vir conhecer em nome do professor Fernando. Muito obrigado aqui do Jornal Noroeste. Nós somos gratos pela contribuição. Hoje vocês são nossos colaboradores aí nas páginas do jornal. E o jornal vai estar sempre aberto. O jornal ele é feito para a comunidade, o jornal é feito para as pessoas. E nós só temos a agradecer. Obrigada. Obrigada.